Né, vamos começar a nossa segunda-feira esquentando a gente, né, esquentando o nosso coração, vamos buscar essa energia gostosa. Sexta-feira foi dia de Santa Sara Kali, né, que é a padroeira dos nossos amados ciganos, né, e dentro da Umbanda a gente tem uma linha de trabalho que é a linha dos ciganos, né? Então a gente está nessa energia deles aí, né? Nessa energia dos nossos amados ciganos, né? Entrou uma lua cheia. Oi, Márcio. Oi, Isaura. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Entrou uma lua cheia na semana passada, é uma lua cheia que está mexendo com as emoções, mexendo com as nossas questões, né? De repente tem algumas pessoas aí que podem estar sentindo algumas emoções revisitando, e isso é muito natural dessa energia cigana, né? Essa energia da Santa Sara, né? Na Umbanda nós sincretizamos Santa Sara com Oroiná, ou Egunitá, né, que é uma orixá da linha da justiça, e ela trabalha no fogo, né, queimando justamente os vícios, as más tendências, os nossos desvios de emoções, mas principalmente os nossos vícios, ela trabalha muito nisso, né? E o povo cigano é um povo que nos remete aí à liberdade, né? Eles são senhores dos caminhos deles, dos destinos deles. Embora o povo cigano é um povo muito ligado às questões oraculares, né? Aos oráculos, né, que preveem aí, que traçam, né, algumas possibilidades, não existe determinismo no nosso futuro. O que existe são consequências das nossas escolhas, né? Então, por mais que a gente reencarne neste mundo com algumas questões assim, meio ali desenhadas, né, que a gente vai passar, que vão acontecer, que a gente vai encontrar algumas pessoas, a concretização, a materialização dessas coisas estão sujeitas à atuação do nosso livre-arbítrio. E nem Deus e nem nenhuma divindade, nenhum guia nosso vai interferir nas nossas escolhas e no nosso livre-arbítrio. Então, a espiritualidade, ela acaba atuando junto a nós muito de forma estratégica, o nosso mentor acaba estando muito próximo a nós, né? A gente tem um guia, né? Um mentor, um guia-chefe, como a gente quiser chamar, que vai estar acompanhando a nossa encarnação mais de perto, porque conforme as escolhas que a gente vai fazendo, eles vão adequando aquelas coisas que precisam aparecer no nosso destino, né? Então não existe determinismo, o que existe é uma grande estratégia do astral, né? Das teias, né, de relações que a gente está envolvido, para que as situações vão se apresentando no nosso caminho, né? Para que aqueles momentos de aprendizado, aqueles momentos de resgate, e aqueles momentos onde a gente vai aprendendo outras coisas, vão surgindo no nosso caminho. De repente a gente encarnou para fazer, vamos supor que uma pessoa encarne, eu vou usar um exemplo, tá? Não é uma regra, que uma pessoa encarne e ela não tenha uma missão, por exemplo, junto à amada Mãe Umbanda, né? Ela vai passar pelo caminho dela, mas não vai necessariamente ter uma missão ali de trabalho com a Umbanda, de se relacionar com os guias e tudo mais. Só que em determinado momento da vida dela, isso cruza o caminho dela, né, pelas escolhas que ela fez, e ela pode volver um olhar de se apaixonar por aquele caminho, de gostar, né, daquele caminho, de se envolver com aquelas emoções, de se envolver com aquela coisa magística que a Umbanda é. E aí a espiritualidade, vendo, né, que a gente escolheu, que a gente gostou daquilo, ela pode passar a investir neste caminho, né? Ela fala assim, olha, a Andréia teria um outro caminho de espiritualidade, mas ela gostou desse. E também é um caminho bom, também é um caminho que pratica o bem e que faz o bem, então vamos investir por aqui.
Né? Então, a espiritualidade, ela trabalha de forma muito estratégica junto a nós, e vai apresentando no nosso caminho, conforme as escolhas que a gente vai fazendo, como se fosse, sabe, as peças vão se encaixando, né? E eu estou falando de tudo isso justamente pela sintonia com a nossa amada Santa Sara, né? E o povo cigano, que é um povo que vem trazer essas leituras oraculares, mas sempre nos lembrando da responsabilidade das escolhas. Eles são um povo que gostam muito da liberdade, que andam pelo mundo inteiro levando o seu saber, a sua alegria, mas a liberdade com responsabilidade. Né? Nós precisamos começar a olhar para as nossas escolhas, para as nossas emoções, né? Com muita responsabilidade, né? Com muita com engajamento mesmo, eu diria, né? Para que a gente possa promover em nós as curas que a gente precisa promover. Só olhando com muita honestidade para nós, a gente vai identificar quais são os nossos pontos de cura, né? Quais são as oportunidades de cura, né? Eu já vou entrar na leitura de hoje, mas hoje teve uma live muito bacana com o Cuino, uma live surpresa, ele entrou no Instagram, e aí ele começou a falar um pouco, né, dessas situações, de situações que a gente atrai para o nosso caminho, né, de situações que a gente vai atraindo, que vão chegando através de diversas... Está lá para quem quiser ouvir, né, a live dele, e depois eu até ponho o link no grupo para nós. Mas ele falou de uma coisa aqui que a gente tem falado, mas ele falou com mais ênfase. A gente já falou aqui em algumas meditações nossas que nós não estamos aqui para atender a expectativa das pessoas, né? E hoje ele aprofundou um pouco mais nisso. Ele disse assim, que nós muitas vezes atraímos cargas negativas, atraímos situações indesejadas para nós, porque nós estamos preocupados com o julgamento que fazem de nós. Então, para a gente atender à expectativa das pessoas, para a gente atender à expectativa da sociedade, para a gente atender àquilo que as pessoas esperam de nós, a gente se preocupa com o julgamento e a gente baixa a guarda e atrai situações para nós que, de repente, nós não precisamos atrair, porque nós temos a liberdade em escolher, né? Então, vamos refletir um pouco nisso, porque hoje, né, a leitura de hoje vai falar sobre a grande romagem, e romagem é o caminho percorrido, o ato de passar. Então, está tudo meio conectado com a leitura que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então é isso, né? Vamos nos empoderar do nosso caminho, né? Não vamos entregar o nosso caminho ao futuro, né? Ao deixa a vida me levar. E nós estamos juntos e co-criando aqui situações onde a gente devagarinho vai se autoconhecendo e entendendo o que a gente quer para a gente e o que a gente não quer para a gente. Escolher o que a gente também não quer para a gente, né? Nos respeitar, sabe? Respeitar o nosso limite, falar, até aqui eu dou conta, daqui para cá eu não dou conta, eu só dou conta se eu tiver gente me ajudando, né? Então a gente precisa ter essa honestidade, né, com a gente, né? Ele falou muito disso hoje e vai calhar com a leitura que a gente vai fazer, tá bom? Ok? Vou pôr uma música para nós. Então, eu convido você a sentar confortavelmente, a fechar seus olhos, a colocar seus pés no chão, para que a gente possa fazer a sintonia com a nossa egrégora. Antes de adentrarmos para este momento sagrado, eu te convido
a respirar. Vamos inspirar, expirar. Vamos inspirar, expirar. Mais uma vez, vamos inspirar. Vamos expirar. Vamos visualizando do centro do universo um tubo de luz azul que desce e nos envolve na proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Na planta dos nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós e ao redor, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. No alto da nossa cabeça, um grande sol dourado. A divina presença de Deus, eu sou, que me faz lembrar que eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. E eu abro meu coração num grande sol rosa, ativando a chama trina dentro dele, irradiando ao espírito Gaia, ao centro da Mãe Terra e formando um círculo 3 metros à frente e ao redor de amor incondicional, amor incondicional, amor incondicional. Vamos nos concentrar em nossos corações e elevar nosso pensamento a Deus. Pai, Mãe Olorum, Criador de tudo e de todos, meu Senhor, nós agradecemos, agradecemos e agradecemos a sua permissão e a possibilidade de nos reunirmos mais uma semana para falarmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Yeshua Sananda Jesus. Agradecemos toda a proteção dos anjos, dos arcanjos, dos Elohims e rogamos a presença, as bênçãos e o axé de todos eles, inclusive dos elementais da natureza, fogo, terra, água, ar e éter, dos nossos amados e sagrados orixás, dos nossos guias e falangeiros, para que se cumpra em nós a vontade divina. Visualizamos ao redor dessa alma grupo um grande círculo de luz dourada, ativada na justiça, na lei e no amor, pelos nossos amados guardiões e guardiãs. Através desse círculo de luz, passarão somente aqueles que têm a vossa permissão. Rogamos a sua proteção, rogamos a sua limpeza, rogamos que toda e qualquer má intenção que tenha sido enviada para nós possa retornar ao seu local de destino. Rogamos que o fogo purificador da Mãe Igunitá possa envolver as esferas necessárias para dissolver todo e qualquer vício nas más tendências, todos os miasmas, formas, pensamento negativos e influenciar em nós e gerar em nós, na verdade, a liberdade que almejamos. Uma liberdade responsável, uma liberdade alegre, uma liberdade conectada com o bem maior. Que os nossos amados ciganos, senhores da alegria, senhores da cura, senhores da prosperidade, senhores da liberdade, senhores dos caminhos felizes, possam inspirar em nossos corações a sua forma livre e encantadora de viver. Que através da sua felicidade consigamos colocar à mesa e ao espírito todo o significado de prosperidade que nós precisamos, que estão permeados pela lei da suficiência, onde nada nos sobra e nada nos falta. Assim é, Sela, Senhor, está feito. Graças a Deus. E pedimos que os nossos amados mentores, que o mentor individual de cada um aqui presente, que o seu cigano individual, a sua cigana individual, possa com sua mão outorgada fazer um círculo mágico ao redor do seu filho, para que você assimile os aprendizados necessários em paz. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para abrir os trabalhos desta noite. E pedimos à espiritualidade que possa percorrer todos os nomes que foram encaminhados a nós durante todo o trabalho dessa noite. Os que pedem vibração, que possam recebê-la, que possam encontrar seu equilíbrio, que possam encontrar a sua paz, que possam encontrar novamente a sua harmonia de viver. Os que pedem por saúde, que dentro da lei, da justiça, da ordem divina, envolvidos em amor, a espiritualidade possa manejar todas as suas medicinas, trazer toda a sua sabedoria de cura, envolver essas pessoas na cura. E, inclusive, se precisar
chegar no desdobramento do sono físico, que elas possam continuar o tratamento, a fim a refletir no físico e terem uma vida com mais qualidade, se assim for a vontade de Deus Pai e Mãe. E aos nossos irmãos desencarnados, que foram lembrados por nós ou que estão na lista, que possam receber durante todo o trabalho desta noite a energia, o amor, a vibração necessária de Deus Pai e Mãe para continuarem a sua jornada de luz. Aqueles que buscam por equilíbrio, por evolução, que possam calmamente acessar as jornadas de conhecimento, que possam se recolher em cura, para no momento certo, quando mais equilibrados, possam auxiliar os seus amores. Àqueles que já estão na senda da evolução, que Deus os fortaleça cada vez mais, para que de mãos dadas com toda a humanidade, possamos continuar cocriando um mundo melhor. Há aqueles que ainda não despertaram para as verdades do mundo extrafísico, que possam perceber que há muitas moradas na casa do meu Pai, e que sentimentos como raiva, vingança, rancor, qualquer alguns desses que são contrários à fraternidade, só o escravizarão, só o aprenderão, só o prenderão nas amarras da materialidade que não trarão felicidade. Que possam, através das palavras desta noite, do trabalho desta noite, perdoar honestamente em seus corações toda e qualquer situação que o prendam à ilusão da vida. Que possamos, inclusive nós, perdoar, libertar todos os rancores, libertar todos os sentimentos de culpa, de vitimização, que só aproximam de nós aqueles que são contrários à fraternidade divina. Sela, Senhor, está feito. E nós pedimos a Arcanjo Miguel que trabalhais para o resplendor da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco. Nós a receberemos sempre com muito privilégio, honra, respeito e amor. Permita que caminhemos com dignidade e afastai de nós ideias perversas. Fazei de nós amigos que saibam discernir, compreender e jamais julgar. Ajudai-nos contra os nossos inimigos, espirituais, materiais, conscientes e inconscientes, e os expulse, pois a verdade é o vosso lema. Permita que a nossa intuição seja a vossa espada a nos proteger, e afastai de nós pessoas ou situações que possam nos induzir ao erro. O meu coração está ligado ao vosso, em amor, luz e energia, que passam a ser a nossa verdade. Fazei de nós mensageiros fiéis da verdade suprema. São Miguel nos guie, nos ilumine. Amém. Vamos respirar 3 vezes, abrir os nossos olhos e retornar para a leitura de hoje. Graças a Deus. Obrigada, meu Senhor. Graças a Deus. Então, vamos lá. Do livro Fonte Viva, do Emmanuel, nós vamos fazer a leitura do texto 3, A Grande Romagem, né? Eu fui procurar aqui, porque esses livros são antigos, né? Então, eu tenho que procurar o significado das palavras, às vezes, né? Eu tenho acompanhado também as aulas lá do nosso lar, e às vezes o Posati fala umas palavras engraçadas, não sei se vocês viram dessa semana, né? Tem umas palavras engraçadas, porque esses livros foram psicografados na década de 40, então é um linguajar diferente do nosso, né? Mas aí eu fui procurar, esse aqui mesmo, acho que eu já até falei para vocês, acho que é de 1947, algo assim. Vamos lá, grande romagem. Então, romagem quer dizer caminho percorrido, no correr dos tempos, tá? Então, vamos lá. Qual é a frase que o Emmanuel pensou aqui das Sagradas Escrituras, tá? É uma frase de Paulo, que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia.
E aí ele vai escrever sobre essa frase. Pela fé, o aprendiz do evangelho, o evangelho é o ensinamento de Jesus, né? É chamado como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde iria, né? Abraão saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Né? A gente segue os ensinamentos de Jesus, mas a gente, muitas das vezes, né, não sabemos muito para onde a gente está indo, né? Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é o Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel é a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos, e Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização na sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Então, olha que leitura linda, né? Porque ao mesmo tempo que ele traz uma mensagem assim, ó, aguenta firme, né? Você está num mundo onde as pessoas vão duvidar de você, as pessoas vão te julgar, você vai duvidar das pessoas, você vai julgar as pessoas, né? Haverão desentendimentos, mas haverão entendimentos, haverão desafios com relação à materialidade da vida, né? A gente viver aqui, pagar boleto, contas a pagar, né? Toda essa questão. Nós teremos desafios para criar nossos filhos, para criar nossa família, para criar nossos sobrinhos, né? Na família, normalmente, a gente encontra pessoas muito desafiadoras, porque normalmente na família estão os desafios, né? Todo mundo normalmente diz que se a gente curar a família, a gente cura a sociedade. E a família mais próxima é a que está embaixo do nosso teto. É a que a gente precisa cuidar mais fortemente, né? Alguns não estão mais embaixo do teto, né? Já bateu asas e voou. Mas essa é a família mais próxima, né? Nós prestaremos contas dos filhos, daqueles que foram confiados a nós, né? Como dizem nas escrituras, em algum momento Deus olhará para nós e falar, o que fizestes com os filhos que eu te confiei, né? E os filhos da gente não são só os que saem de nós, são os filhos da sociedade, são os nossos filhos, os que passam por nós, né? Então, nós temos responsabilidade com relação a isso, e não vai ser muito fácil. Nós temos responsabilidades com os mais velhos, temos responsabilidades com os mais novos, mas a primeira responsabilidade é conosco. Não adianta a gente se responsabilizar por todos e nos abandonarmos. Então, no caminho, quem vai estar aprendendo somos nós. Por isso que no início a gente falou muito do que a gente dá conta, porque às vezes com medo do julgamento, com medo do que a sociedade vai pensar,
para não contradizer a educação que nós recebemos na nossa família, a gente acaba aceitando desafios, fardos, que às vezes a gente não tem condições de carregar. E pelo fato de nós não sermos honestos, não sermos sinceros e falarmos, ó, por hora eu não consigo carregar isso, a pessoa fica no abandono. Porque se nós formos honestos e dissermos, não dá para eu fazer isso agora, outra pessoa vai nos apoiar. Nós precisamos ser honestos no meio onde nós estamos. E ele fala aqui no final, né? Ele fala assim: Abraão concedeu sem saber. Obedeçamos por nossa vez, conscientes da nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Mas ele fala para a gente aqui, ó, sem saber para onde ia, ele encontrou a realização da sua felicidade. Então ele fala para nós que a felicidade é o caminho. A felicidade, com todos os desafios que a gente encontra, ela é o caminho, né? Nós somos 8 bilhões de pessoas, né? Cada uma com o seu desafio, cada uma com as suas virtudes, cada um com as suas facilidades, e nós, nessa grande teia que nós nos encontramos, cada um vai encontrar o seu lugarzinho de atuação. E nós vamos nos encaixar perfeitamente nessa grande engrenagem, que é onde a gente precisa estar. Né? Então, por hora, como a gente não sabe muito bem, né, estamos nesse corpo físico, com as senso-percepções limitadas, descortinando saberes, nós estamos sob o véu do esquecimento, uma série de coisas, e num mundo onde nós viemos para aprender, o nosso melhor mapa, né, com muito respeito chamando assim, são as palavras de Jesus. É o ensinamento de Jesus, né? Então, quando a gente não sabe o que fazer, mesmo que a gente não consiga dar 2 passos à frente, né? A gente dá 1 milímetro, do jeito que eles estão falando aqui, mas sigamos o exemplo de Jesus, né? Passos lentos, porém firmes, para que quando a gente precisar dar um passinho atrás, né? A gente desça 1, 2 degraus, e não que a gente volte no início da escada, né? Que a gente escorregue a escada inteira e volte para o início, né? Que a gente vá mais devagar, mas com confiança, com responsabilidade, escolhendo os nossos destinos, entendendo o porquê das nossas escolhas, né? Porque muitas vezes nós escolhemos o que escolhem por nós, né? Muitas vezes a gente escolhe o que o caminho vai se colocando e a gente chega lá na frente e a gente não sabe nem como a gente chegou naquilo. A gente não entende nem como a gente chegou naquilo. E tá tudo bem. Está tudo bem, porque há tempo para todas as coisas. Essa é uma das frases que eu mais gosto, porque o tempo na Terra vai passando, né? O tempo vai passando e a gente acha, às vezes, na nossa ilusão, que a gente, nossa, né? Perdi 30 anos nisso para eu perceber isso. Foram 20 anos para eu perceber isso, né? Só que quando você pergunta para um guia espiritual o que é uma vida de 70 anos, ele fala assim, é como se fosse um sonho. É como se fosse uma noite. Então, a gente tem tempo para todas as coisas, porque essa nossa experiência aqui é um pedacinho muito pequeno perante tudo que a gente tem para viver. E não é porque é um pedaço pequeno que eu não vou me agarrar com unhas e dentes, eu vou, mas eu vou manter acesa em mim a chama da felicidade, que mesmo quando eu olhar para o meu caminho e falar assim, meu Deus, eu percorri 30 anos sem perceber isso, eu estou há todo esse tempo agindo dessa forma, agora que eu percebi, que a gente não se desespere e que a gente pense assim, há tempo para todas as coisas, vamos olhar por um outro prisma, vou olhar para essa situação e falar assim, ainda bem que eu percebi agora,
que eu não fiquei mais tempo sem perceber o que agora eu noto, né? E cada um no seu caminho, né, gente? Cada um com a sua trilha, né? Cada um com o seu despertar, porque vai doer essas emoções, né? Quando a gente tem um despertar, quando uma emoção desperta na gente, quando algo desperta na gente, nem sempre é agradável. Muito pelo contrário, às vezes é muito doloroso, né? Porque você fala assim, nossa, né? Eu estava agindo de outra forma. E neste instante, nós precisamos nos acolher, nos perdoar e nos amar e pensar assim: eu fiz o melhor que eu sabia fazer naquele instante. Ou eu escolhi o que o que eu conseguia escolher naquele momento, né? E seguir com tempestade, com chuva, com tudo que acontecer, seguir em frente, do jeito que ele fala aqui. Se você não conseguir dar 2 passos, pelo menos alguns milímetros. E tem algumas leituras que falam assim: quando eu não conseguir correr, que eu ande. Quando eu não conseguir andar, que eu rasteje, mas que eu continue andando para frente. Né? Então é mais ou menos isso, né? Eu acho que a leitura veio trazer hoje, né? Na grande romagem, né? Se a gente sigamos Jesus, mesmo que a gente não saiba para onde está indo, né? Sigamos Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Graças a Deus, obrigada. Graças a Deus, obrigada. Graças a Deus, obrigada. Que as forças de luz iluminem a humanidade, que o espírito de paz se difunda pelo mundo, que o espírito da colaboração una todos os homens de boa vontade. Onde quer que eles se encontrem, que o esquecimento das ofensas por parte de todos os homens seja a tônica dessa época, que o poder acompanhe os esforços dos grandes seres, que assim seja e que cumpramos a nossa parte. Vamos colocando o nosso coração em forma de agradecimento por tudo que nós recebemos nesta noite. Vamos nos abraçando e assumindo um compromisso de manter essa vibração elevada, ao menos equilibrada, no decorrer desta semana. Que possamos ter um olhar de cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito, cuidar dos nossos pensamentos e viver com felicidade, leveza e amor. Pedimos à espiritualidade e aos nossos amados guardiões que proteja a nós e aos nossos amados, os nossos filhos, os jovens, os mais velhos, que possam ir e voltar na mais perfeita proteção divina, assim como permanecer aonde quer que estejam na mais perfeita proteção divina. Que a paz de Deus paire sobre nossos lares, possa o amor divino estar em nossos corações, que a luz cósmica flameje em nossas almas e a sabedoria em nossas mentes, possa a força do Altíssimo vitalizar cada membro dos nossos lares, que a saúde e o bem-estar divinos se manifestem em nossos corpos, que são as vestimentas com que agora nos envolvemos. Que a graça de Deus nos preencha em nossos atos de adoração e possam os dons do absoluto serem expressados através de nossas consciências. Que a plenitude e a vitória de um novo plano divino selem a nossa passagem pela terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em novas faltas, e livre-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre.
Vamos respirar 3 vezes, mexer os nossos corpos, mexer os nossos pés, sentir o nosso coração, sentir as nossas mãos. Vamos abrir os nossos olhos e voltar para o presente, que o presente é. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor. Graças a Deus.